e amém. Podeis assentar, querido. É bom demais, gente, a gente poder desfrutar verdadeiramente daquilo que essa igreja tem ao longo da sua história propagado, ensinado aqui através das mensagens bíblicas, dos estudos bíblicos. E a gente vê que aquilo que Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 15, lá no finalzinho, versículo 52, se eu não me engano, que diz que o nosso trabalho ele não é em vão no Senhor. Lutas, tempestades, tem momentos, meus irmãos, que tem momentos que dá vontade de botar mudança no caminhão e ir embora, né? Assim, dizer, hoje está muita luta, muita dificuldade, mas quando a gente se depara com isso que nós acabamos de ver, a gente tem que glorificar muito ao Senhor, tem que exaltar muito ao Senhor. Deus seja louvado por tudo que nós vivemos aqui, pelo aquilo que nós acabamos de assistir, pela vida do pastor Osmar ali, em Águas Lindas. Eu queria destacar aqui algumas presenças, estou vendo aqui, só assim, a memória que é uma benção. Não. Pastor, qual o seu nome, pastor? Pastor Gerson, obrigado, pastor, pela sua presença aqui, Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença, pastor Gerson. A gente tem aqui também, Madalto está aí atrás, né, Madalto? Que felicidade ter o senhor aqui com a gente, viu, Madalto? O senhor está em casa, viu? Deus seja louvado aí pela sua vida aqui, um parceiro nosso ali em Águas Lindas, ali, um homem de Deus ali. Adalto tem ajudado ali na papelada ali com os terrenos de Águas Lindas, não é de hoje, não, Adalto, mas Deus tem honrado o seu serviço, Deus seja louvado pela sua vida aí. Temos ali também irmão Elias, que alegria ter o senhor aqui, irmão Elias. Deus seja louvado pela sua vida. Os demais, vocês que estão aqui nos visitando, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis. Primeira Reis, no capítulo 17, nós vamos ver a história do teu xará aí, viu, irmão Elias? Nós vamos ver a história de um grande Elias. Muito provavelmente o seu nome, né, veio dessa, né, alguma influência, seus pais aí olharam e colocaram esse teu nome aí, irmão Elias, um nome poderoso na Bíblia. E eu queria, para a gente pensar hoje aqui, nessa manhã, sobre a vida desse grande homem, esse grande profeta do Antigo Testamento, chamado Elias. 1 Reis, capítulo 17, somente o versículo 1. Nós vamos meditar nesse texto hoje aqui. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Orienta-nos, ó Deus, fale conosco, traga à nossa memória, ó Deus, aquilo que o Senhor precisa, ó Deus, nos fazer lembrar mais uma vez nessa manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Profeta Elias, um grande homem de Deus, que traz aqui uma responsabilidade tremenda para o seu povo. Elias, ele chega nesse texto aqui do 1 Reis, capítulo 17, como se fosse alguém caindo de paraquedas na Bíblia. Ele não tem genealogia, ele não tem históricos, ele não tem família, pelo menos a Bíblia não cita aqui nenhuma sua família, nenhum nome importante, como era muito comum os grandes profetas virem de uma linhagem. Elias não. Elias, ele cai na história de Israel ali, vamos botar assim, entre aspas, por favor, do nada. Ele aparece, Elias. E ele aparece com uma mensagem forte e poderosa para Acabe.
Acabe é um rei de Israel, um homem perverso da terceira dinastia, filho de Orim, que pega a sua filha, que pega o seu filho e faz uma aliança com os povos vizinhos e dando o seu filho para casar com Jezabel. Um povo terrível, envolvido com Baal e com outras idolatrias, e o povo de Israel, especificamente no norte, eles se envolvem na idolatria por influência também de Jezabel e de toda a sua família, Etbaal, pai de Jezabel. Acabe envolvido com toda essa, provavelmente, idolatria do seu tempo e a decadência de Israel. Acabe constrói 2 templos, dois lugares de adoração para Baal, um em Dan e outro em Betel. E leva toda a sua geração a viver um momento terrível na sua história, a despeito de ser um dos melhores momentos financeiros, econômicos. Mesmo vivendo tempos bons, economicamente falando, Israel estava num declínio espiritual terrível, e nesse contexto chega Elias, com uma mensagem forte, dura, incisiva, profunda e impactante, dizendo: olha, não vai chover mais aqui, enquanto a minha palavra estiver aqui. Enquanto eu mandar, não vai chover, trazendo numa linguagem nossa, e causa um tremendo prejuízo para a história de Israel, para aquele momento de Israel. Acabe este profeta que tenta trazer à memória daquele povo que existe um Deus no controle, um Deus poderoso. Acabe não, Elias, desculpa. Eu queria pensar com vocês aqui algumas coisas que devemos trazer à memória de tempo em tempo. Nós estamos, nesse mês de junho, pensando sobre o chamado. Chamado, é o mês do chamado. Qual é o seu chamado? O que Deus te chamou a fazer? Elias foi chamado a trazer uma mensagem para Israel que Deus existe, e que Deus está vivo, e que Deus está atuando no seu alto e sublime trono. Elias, ele vem para trazer para aquele povo e para aquela nação a memória deles e dizer quem é Deus. Qual é o seu chamado? Qual é o nosso chamado? Queria pensar com vocês aqui, nesta manhã, o chamado desse grande profeta, um profeta que causou um grande abalo para a sua geração. Eu queria que você pensasse nessa manhã, à luz de tudo que nós vimos, e o que pastor Osmar tem feito lá em Águas Lindas, à luz do que essa igreja tem feito aqui no Cruzeiro Velho. Qual é o seu chamado? O que você tem feito para transformar vidas e para levar vidas a descerem aquelas águas? O que você e eu podemos fazer para que o povo saiba que Deus ainda atua na nossa história? Elias, ele, como no versículo 1 que nós lemos, né? Elias, o tebita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel. Eu queria que você pensasse nessa frase e colocasse isso como uma impressão no seu coração, com todas as suas forças, e que nem você e nem as pessoas ao seu redor esquecesse isso nunca. Nenhuma pessoa que tivesse contato com você tivesse dúvida de que você acredita, você tem na sua consciência e a marca no seu coração que você serve um Deus vivo. Aleluia. É isso. Meus irmãos, uma das grandes realidades e dificuldades do nosso tempo, a despeito do evangelho estar tão pregado no nosso tempo, você liga a televisão, tem alguém pregando, você entra na internet, tem alguém falando de Jesus, lá tem várias igrejas, talvez nunca tantas igrejas no nosso país,
Mas parece que para alguns de nós, em algumas situações, ou em alguns momentos da nossa vida, não está muito claro de que nós temos um Deus vivo. Parece que em alguns momentos do nosso púlpito, ou dos nossos púlpitos, ou das nossas igrejas, ou das nossas casas, não temos essa convicção que Elias teve, de que nós temos um Deus vivo, meus irmãos. Isso deve nortear o nosso chamado. Você foi chamado para servir um Deus vivo. Parece algo tão simples, tão básico, mas quando nós nos deparamos diante de um rei Acabe da vida, quando nós nos deparamos com uma sociedade que parece que, mesmo com tanto conhecimento de Deus, está num declínio moral, que é o nosso tempo, parece que tememos. Parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, está temendo. Nós não temos o que temer, nós temos um Deus vivo, queridos, um Deus que age, um Deus presente, um Deus que está pronto a te ouvir e se relacionar com você, a ouvir a tua voz e falar contigo. Aleluia. É isso que a Bíblia nos mostra. Por que Elias precisou chegar ali e falar assim, olha, o meu primeiro discurso aqui diante dessa assembleia e diante de Acabe é o seguinte: Acabe, Deus está vivo, Acabe. Acabe, você está montando lugares aí para adoração de um Deus morto, de Baal, mas eu quero que você saiba a primeira coisa, que Deus está vivo. Por quê? Na história da Bíblia, existem 3 grandes movimentos de milagres, na história da Bíblia, de uma forma geral. O primeiro grande movimento de história de milagre foi com Moisés. Vocês conhecem a história, vocês são alunos da Escola Bíblica Dominical. O segundo grande momento de milagre da Bíblia é quando entra Elias em cena. São vários milagres que Elias faz e depois Eliseu. Depois, o terceiro grande momento é com Jesus Cristo. Mas entre o momento de Moisés e o momento de Elias, há uma lacuna de grandes milagres de 500 anos. Aquele povo aqui, esse povo que está vivendo aqui nesse contexto, havia 500 anos que Israel não vivia grandes milagres. E muito provavelmente alguns daquela geração havia até esquecido Deus, ou então até pensado que Deus estava morto, como alguns da nossa geração. Hoje, nós temos aí um pouco mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, em que não vemos grandes milagres, se for a considerar o da morte de Jesus Cristo, ou no ministério de Jesus Cristo. Talvez, para alguns de nós, por ausência da grande manifestação de Deus na vida, ou na história de alguns, estão pensando que Deus está morto. Eu queria, em nome de Jesus, colocar essa semente no seu coração, você que está em casa, talvez passando por uma grande dificuldade, um desafio na saúde, um problema de falta de recursos financeiros, tenha em vista essa sentença de Elias no seu coração. Olha, você tem um Deus vivo que está pronto a te ouvir, a falar contigo e a agir em teu favor. Amém, irmão? Só isso. Você pode ir embora. Você pode levantar agora e sair daqui com essa convicção: eu sirvo a um Deus vivo. Foi isso que essa é a mensagem que Elias trouxe para Acabe. Acabe, você está entrando numa grande furada, Acabe, porque você está se metendo com um Deus vivo. A primeira coisa que nós queremos destacar aqui, um chamado, ele precisa ter essa consciência de que nós estamos diante e servimos um Deus que vive. A segunda coisa que Elias traz aqui, a memória de Acabe e de toda aquela geração ali, o mesmo versículo, parte B, diz assim, olha, esse Deus que está vivo, Acabe, eu estou perante a sua face, porque são duas coisas diferentes. Nós, para alguns, talvez tenham a consciência de que existe um Deus vivo, Jesus ressuscitou, Ele está agindo na história, mas eu não estou perante a sua face, eu não tenho intimidade com Ele, eu não leio a sua palavra, eu não oro todos os dias, e aí eu não estou perante a sua face. E aqui está, talvez, um dos grandes diferenciais da história de Elias, e de,
qualquer um que tente servir esse Deus vivo. Deus, ele fez o universo, ele criou o universo, ele sustenta o universo e ele quer que você se relacione através de intimidade com ele. Igreja do Senhor Jesus Cristo, está perante a face de Deus é algo que requer intimidade, é algo que requer esforço, disciplina. Não é de qualquer jeito que nós estaremos perante a face do Senhor. Não é no oba-oba. Moisés, quando se encontra com Deus, Moisés fala, olha, Deus fala para Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque onde você pisa é terra santa. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas acham que estão na presença de Deus por vir, talvez, à igreja de 15 em 15 dias, ou então por assistir um culto pela internet, ou então porque um dia foram batizados, ou então porque um dia levantaram a mão num culto. É muito mais do que isso estar perante a face de Deus. É muito mais, requer santidade, requer compromisso, requer seriedade, meus irmãos. Foi isso que Elias viveu, um chamado diante desse Deus vivo, é um chamado que requer relacionamento com esse Deus vivo, está perante a esse Deus vivo. Cabe a nós essa reflexão. Hoje, durante essa semana, você esteve perante a face do Senhor durante essa semana? Quantas vezes você dobrou o joelho no seu quarto em oração? Quantas vezes a sua Bíblia foi aberta e você leu ali um salmo, um versículo, um capítulo da Bíblia, para você poder chegar diante de Acabe, diante das afrontas desse tempo, e dizer assim, olha, eu sirvo um Deus vivo, e eu estou junto com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu conheço Ele. Não é vir à igreja uma ou duas vezes na semana, ou sei lá, é você estar o tempo inteiro face a face com Deus. Desafios para o nosso tempo. Queria te perguntar, você tem estado diante da face do Senhor? Os Acabes estão aí para nos afrontar, meus irmãos. Jezabel está aí no nosso meio, na nossa cultura, na nossa política, na nossa economia, estão aí. O diferencial é se você está face a Deus, face a face com Deus. A palavra que traz aqui nesse texto é Jeová. Eu estou diante de Jeová. Essa palavra ela aparece 5.600 vezes, de acordo com a versão Almeida, mostrando a importância de estarmos diante do nosso Jeová. Por exemplo, o Jeová Rafá, como aparece diversas vezes na Bíblia, como em Êxodo 15, 26. Queridos, quando se deparar na sua casa, na sua vida, na sua história, uma enfermidade, por exemplo, alguém está doente na sua casa, o Jeová Rafá, você está cujo, afaste-se dele. Quando aparecer uma adversidade na sua vida, de ausência ou de escassez de recursos, você está diante do Jeová Jirê, o Deus que provê? Você tem esse contato, por exemplo, como diz lá em Ezequiel 48, versículo 35, o Jeová Chamá, o Deus que está presente e sempre presente? A Bíblia nos chama e nos convida a viver essa intimidade com Deus. A segunda coisa que eu queria destacar aqui, a primeira é que nós temos um Deus vivo, a segunda é que nós devemos conhecer esse Deus através de um relacionamento. Deus está aí, Ele está vivo, mas você está na presença dEle? Terceira e última reflexão desta manhã, do nosso chamado diante de Deus, à luz do texto bíblico que nós acabamos de ler. Aquele profeta, sem um grande nome, sem ter uma bagagem genealógica, esse homem que aparece do nada, ele olha para um rei, um grande rei,
E diz que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias tinha certeza que ele servia a um Deus vivo. Elias tinha certeza que ele estava perante a face desse Deus vivo. E uma vez que nós temos um Deus vivo e que eu tenho intimidade com esse Deus vivo, eu sei o que esse Deus vivo quer para o nosso tempo. E eu falo com autoridade segundo aquilo que eu ouvi desse Deus vivo no meu quarto de oração. Terceira coisa que nós devemos ter no nosso chamado é termos a convicção de que nós somos profetas desse Deus, que nós somos boca desse Deus para a nossa geração. Elias abriu a sua boca e falou com coragem diante de um rei perverso. Falou com autoridade, porque ele tinha intimidade, e ele ouvia do próprio Deus as palavras de Deus e falava segundo aquilo que ele ouvia de Deus. Talvez o que está faltando na nossa geração, ou parte da nossa geração, é estas pessoas que têm intimidade com Deus, esse Deus vivo, e que ouve aquilo que Deus fala com ele através da leitura bíblica, e vai para a rua, vai para os hospitais, vai para os colégios, vai para as igrejas falarem com autoridade aquilo que Deus falou com ele lá no seu quarto de oração, no seu tempo de leitura bíblica, no seu tempo de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus dá certeza daquilo que nós vamos falar. Nós não falamos, eu acho que vai chover ou que não vai chover. Não falamos. Quando nós temos intimidade com Deus e sabemos a vontade de Deus para a nossa vida, e nós temos a convicção das promessas de Deus para a nossa vida, não tenha achismo na sua teologia. Tenha convicção, tenha fé. E fale como se aquilo que você não está vendo, como a Bíblia nos chama, a existência, crendo que aquilo vai acontecer, e foi isso que aconteceu. Não choveu. Sobre a palavra de Elias, Deus nos chama a termos essa responsabilidade de pregarmos o que a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia diz, nós temos autoridade para falar, meu querido, você não precisa temer. O que está escrito, o que Jesus mandou, fale com autoridade, seja diante de Acabe, seja diante de juízes, seja lá quem for. A Bíblia mandou, queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, parece que em alguma parte, em alguns lugares, está acuada, com medo. Não, o que está escrito na Bíblia? É isso, acabou. O que Deus mandou para você? O que Deus mandou para a gente? Elias assumiu o seu chamado, porque ele sabia em quem ele servia. Ele estava perante esse Deus que ele servia. E quando ele falava com autoridade. O que Deus tem te chamado a falar lá no seu trabalho? O que Deus tem te chamado a falar lá na sua casa, na sua família, no seu bairro, ao seu vizinho, dentro da sua igreja? Precisamos de profeta. Deus não tem outra boca aqui a não ser a sua. Ele pode falar lá de cima, ele pode, ele não precisa nem da gente, para ser bem sincero, mas ele nos colocou e nos comissionou, e ele nos chamou para isso, para falar. A palavra de Deus nos diz em Tiago 3:2, porque todos nós caímos de muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este homem é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Tiago está trazendo aqui a ideia da igreja, que na nossa palavra tem poder, meus irmãos. Por isso que devemos evitar falar coisas que parece que há uma tendência do nosso tempo de profeta do caos. As pessoas estão amaldiçoando coisas que Deus abençoou.
Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Outras coisas que você precisa saber como profeta, uma outra questão é que falamos o que vimos e ouvimos. Atos 4:18 diz, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido? Você tem lido a Bíblia? Deus tem falado ao seu coração? Faça como Pedro e João. Foram cerceados, tentaram fazê-los parar, mas ele falou assim, olha, eu não tenho como. Deus nos chama como profetas, que nós precisamos buscar a orientação para cada passo que nós vamos dar na nossa vida, por meio da sua palavra. Uma educação temente a Deus nos dá respaldo para falar com autoridade, como profetas do Senhor aqui na terra. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, e eu vou encerrar com esse texto, marque ele no seu coração. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, meus queridos. Está em você essa palavra, e olha o que Paulo continua dizendo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Você é um embaixador de Deus aqui nessa terra. Você é um profeta de Deus aqui neste lugar. Amém, irmãos? O profeta que ouve de Deus e que fala com autoridade, fala com coragem, fala com ousadia e muda a história do povo. Elias foi um homem que viveu diante de Deus, que buscou a face do Senhor e que falou aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Precisamos, no nosso tempo, de pessoas chamadas, com coragem de dizer que Deus está vivo, e que Ele está vivo, e esse Deus que está vivo, nós o conhecemos, e que nós o conhecemos e que nós falamos da parte dEle para esse nosso tempo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, um texto, ó Pai, aparentemente simples, ó Deus, mas que nos convida, ó Deus, a viver com coragem, ó Pai, a viver, ó Deus, o nosso ministério, o nosso chamado, ó Deus, com a autoridade, ó Deus, a autoridade que o Senhor nos dá, ó Deus, que o Senhor nos concede, por meio da Tua palavra, como acabamos de ler agora, ó Deus, com a palavra da reconciliação, com a palavra de que, ó Pai, o mundo pode se reconciliar contigo, assim como Elias fez, ó Deus, lá com o povo de Israel, lá no Monte Carmelo, e o povo, depois daquela luta com os profetas de Baal, eles saíram dizendo que só o Senhor é Deus. Pai, que a nossa geração, que esse povo, ó Deus, que se chama pelo seu nome, ó Deus, Pai, tenha esta convicção de abrir a boca com autoridade, ó Deus, e falar aquilo que está escrito, e repreender os acabes desse tempo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, dar-nos essa coragem, em nome de Jesus. Amém.